Bem-vindo, queridos amigos e amigas, a um novo episódio do Vozes da Lei. Essa é a nossa quarta temporada. Vocês estão super convidados a tocar nosso sininho, dar um like, enfim, fazer todas aquelas operações que a gente precisa no podcast. Hoje, nossa convidada é a desembargadora Carmen Silva de Arruda. A doutora Carmen Silva veio aqui conversar conosco, principalmente sobre as questões femininas da mulher no direito. Então, queria conversar, dar boa tarde a você por Boa estar tarde. aqui e queria saber primeiro assim, o que te impulsionou a procurar a carreira do direito. Bom, eu fiz vestibular muito nova e na época não tinha certeza do que eu queria. E o direito se mostrava como uma carreira que poderia me abrir outras possibilidades, né? Então eu, na verdade, pensava que poderia fazer tantas coisas na vida, com 16, 17 anos, então foi uma opção muito em função de não, não ter exatamente definido o que eu queria para mim. Então foi por isso que eu fui para o direito, porque eu achava que seria me abriria um leque de oportunidades, como de fato abriu. Mas você é carioca, nascida aqui Não, eu no sou Rio? nascida em São Paulo, Ah, de São Paulo. é, E você cursou faculdade onde? aqui, Aqui no aqui, Rio? aqui na Faculdade Nacional de Direito, que fica aqui no centro mesmo. Então eu frequento o centro desde os 17 anos. E teve alguma referência nesse período da faculdade que você olhou e disse, não, eu gostaria de ser esse tipo de pessoa, ter esse compromisso com o direito? Teve alguém ou foi Foi quando. um Então, monte? a faculdade, eu acho que te oferece uma base teórica, né, muito árida, principalmente quando você é tão jovem. E foi quando eu comecei a estagiar, aí o universo do direito se abriu. Eu fui para o escritório, meu primeiro escritório de advocacia era um advogado muito, muito bom, era um escritório pequeno, e ali ele me deu a oportunidade de aprender, ele me explicava, ele tinha muita paciência comigo, naqueles primeiros anos de formação, e então isso foi o Dr. Marcelo Monteiro de Carvalho. E ali, então, foram meus primeiros anos de formação, e que eu acho que foram riquíssimos. E depois mudei para outros escritórios, fui para um escritório um pouco maior, depois outro maior. Então isso foi realmente foi aí que eu trabalhando, indo ao fórum, pegando os processos, vendo o problema das pessoas sendo resolvido. Aí que sim eu pude então me familiarizar melhor com a função do advogado, que é realmente fundamental. E a magistratura, como é que você chegou lá? Você fez concurso? Como é que foi você? O que que te motivou? Logo que eu me formei, logo depois que eu me formei, eu fiz o meu primeiro concurso, eu fui procuradora do município e também advogada. E aquilo foi uma época também maravilhosa, convivendo com colegas extremamente bem formados e advocacia pública. Mas logo eu percebi que, depois de 5 anos, né, eu percebi que eu queria um outro papel dentro desse processo, né? Que o advogado ele pleiteia, ele é o que busca a solução do problema, mas quem efetivamente decide é o juiz. E eu percebi que eu me sinto mais confortável nessa posição. Eu gosto de decidir, isso não, para mim não é um peso. E, e aí eu busquei a carreira da magistratura. Você acha que a magistratura tem um pouco a ver com essa questão da análise do todo? Com certeza. Como é que Quanto você... mais o juiz, quanto mais ele se assenhora da situação, dos fatos, quanto maior a quantidade de informações que ele tem, quanto mais evidências ele tem, melhor ele vai julgar. Então ele precisa conhecer o todo. E essa questão hoje fala-se muito da questão da transparência, a transparência dentro do poder público.
dentro da magistratura, dentro da função do advogado. Como é que isso, você vê essa atuação, principalmente também em direitos da cidadania? Eu acho que você tem uma vocação para isso. Explica para mim como é que você vê isso. Então, a transparência entrou na minha vida no doutorado. Eu estava fazendo doutorado na época e, e quem me sugeriu até o tema foi a minha orientadora, a professora Odete Medawar, que é da USP. E na época, isso foi 2017, no Brasil não se falava em transparência. Eu tinha feito alguns trabalhos sobre transparência, mas buscando o que se entendia por transparência nas convenções internacionais, e por isso eu estudei o Acordo de Paris. E estudando o Acordo de Paris, que diz respeito ao clima, é que eu compreendi que transparência era já era no âmbito da Comunidade Europeia, já era um tema e um instituto desenvolvido. E aí eu trouxe isso então para o meu doutorado e fui estudar o conceito, a aplicabilidade e desenvolver isso. E foi quando então, em 2019, eu defendi minha tese e logo depois veio a pandemia. E na pandemia, o tema da transparência explodiu, né? Só se falava em transparência como até uma ferramenta de legitimação dos atos do poder público, né? No momento em que medidas eram tomadas de urgência, muitas vezes limitando direitos fundamentais, como o próprio trabalho, pessoas não podiam sair de casa para trabalhar. Isso é uma limitação de um direito fundamental. Então, como se justifica isso? Só pode se justificar através de medidas que sejam legitimadas por serem transparentes, senão elas não são legitimadas. Então, nesse momento, a transparência, então, ela ganha força, né, e potencializada também pela introdução de todos os mecanismos de digitalização que nos foram mais ainda trazidos em função de estarmos todos em casa. Realmente a Covid funciona como um gatilho, né? Mas assim, você dentro desse seu estudo, perdão, você percebeu que havia uma dificuldade de você, como cidadão, chegar e obter a transparência do poder público? Essa transparência, ela hoje está mais facilitada, mas por uma questão de você ter um caminho digital assim mais favorecido, ou você acha que dentro próprio da comunidade do direito ela está sendo pesquisada, buscada? Sim, eu acho que ainda estamos trabalhando, a gente ainda não chegou a um ideal de cultura da transparência, né? A transparência, ela deve ser entendida como a transparência passiva e a transparência ativa, né? Quando um cidadão busca uma informação junto ao poder público, nós estamos diante de uma transparência passiva. O órgão público ele vai dar uma resposta ao cidadão. Quando a própria administração pública disponibiliza, por vontade própria, aquela informação, então nós temos a transparência ativa. O ideal seria que nós tivéssemos transparência ativa em todos os órgãos públicos, né? Esse seria o nosso ideal. Mas nós sabemos que ainda não é assim e o cidadão tem que recorrer, tem que pedir a informação. E também sabemos que ainda não é tão simples assim obter as informações que são pedidas. Acho que a gente já caminhou, a Lei de Acesso à Informação é de 2011 e de lá para cá a gente vem trabalhando para a implementação da cultura da transparência, né, que vem pouco a pouco. A gente sabe que a transparência ela é o caminho até para combate de qualquer corrupção, de maus feitos, de ações ímprobas. É através da transparência que se chega ao controle. Sem transparência não se controla. Sem transparência vai ter desvios. Sem transparência e com opacidade é onde reina os maus feitos. Então,
quanto mais a gente lutar pela transparência, mais a gente vai obter uma qualidade do serviço. E como é que ela pode ser realmente implantada dentro do sistema judiciário? O que você acha que precisa ser feito? Novas leis ou novas condutas? Ou, enfim, como é que isso vai ser Eu acho que é uma implantado? ação conjunta, né? A própria sociedade tem que participar e reclamar mais transparência. É um direito do cidadão ter informações dos atos públicos, dos feitos públicos, é um direito. Então, quanto mais o cidadão buscar informações, informações atuais, informações corretas, fidedignas, que possam embasar pleitos, quanto mais o cidadão recorrer a essa busca, tanto melhor. Isso mesmo em questões orçamentárias, assim? Claro, principalmente. Principalmente, né? Hoje em dia a gente está vendo essa grande discussão orçamentária, né, É. justamente para evitar emendas ocultas, né, obscuras, Ocultas, né? Que agora é o mote do secretas. momento, né? Das secretas. Você acha que dentro do sistema judiciário a representatividade da mulher está sendo conquistada? Existe realmente uma questão de igualdade, de conduta, eu vejo que tem muitas mulheres que vão para o direito, para a advocacia e tal, mas eu chego a entender que há um limite. Existem muitas mulheres juízas em diversas áreas, desembargadoras, mas eu sempre que eu vejo no- na contagem, na Câmara, no Senado, eu vejo um número assim menor. E no poder, principalmente administrativo. Esse, para mim, é o mais conflitante. O que você acha? Acha que existe realmente um avanço? Não é apenas uma percepção, essa é uma realidade. Sua contagem está certa, absolutamente certa. Hoje temos uma mulher apenas no Supremo. Ministra Carmen, que faz um excelente trabalho, mas ela está sozinha. Também no STJ tivemos algumas aposentadorias de ministras e também, hoje em dia, um número muito reduzido, nos 33 cargos, não chega a 20%, não chega talvez a 15%. Então, nós trabalhamos aí com 10%, né, de mulheres nos cargos mais elevados. E também, como desembargadoras, também temos muito poucas mulheres. O nosso tribunal são 35 homens e também somos 5 mulheres. Então, de fato, a base do judiciário, que é composto de juízes e juízas, como o acesso é feito através de concurso público, nós encontramos ali quase uma paridade, mas não uma paridade. Mas já temos aí 40% de mulheres, mas quando chegam nos tribunais, aí realmente a defasagem fica muito grande. A gente consegue compreender que existem muitos fatores que fazem diferença na vida da mulher. Os obstáculos, assim. A vida profissional da mulher, a mulher se forma com a mesma idade do homem, vai construindo uma carreira com a mesma energia que o homem vai, e de fato a mulher vai ter filho, né? A grande maioria das mulheres tem filho, e aí vai se casar, tem filhos, e aí é que eu acho que existe um grande gap entre a carreira profissional do homem e da mulher. Não é fácil conseguir manter a mesma produção, uma vez terminada a licença maternidade, nos primeiros anos de vida da criança. É muito difícil. Então, é um período muito difícil da vida da mulher. E é aí que eu acho que acontecem os maiores distanciamentos. É muito difícil para uma mulher com 30 anos, que é mais ou menos a idade da maternidade, fazer um mestrado, um doutorado. Ou já começar a ter cargos de gerência e direção. Isso na iniciativa privada mais ainda, né?
Recentemente mesmo, eu ouvi de colegas, de amigos, mas como é que a gente vai arcar com esse custo? E eu respondi, bom, mas alguém te deu a vida, não é verdade? Então, assim, os grandes empresários nasceram de mulheres, ou não. Então, assim, então me causa espanto um empresário mesmo ter esse discurso, porque todos nascemos de mulheres. Então, é um fato da vida que, de alguma forma, a sociedade tem que entender e tem que fazer os ajustes necessários. A licença maternidade foi um importante ajuste, licença aleitamento, são ajustes que foram sendo feitos, mas eles são suficientes? Talvez não. Talvez a licença paternidade também, para que os homens também possam contribuir mais em casa, nessa primeira infância da criança, que a gente sabe que é um período importantíssimo da formação da criança, os 1000 primeiros dias da vida da criança. A presença do pai também é muito importante, tão importante quanto da mãe, né? E o que a gente vê é uma sobrecarga da mãe nessa função de cuidadora na primeira infância. Assim como também é sobrecarregada na parte do cuidado com os idosos, né? Então a mulher vai tendo essas sobrecargas que não são de trabalhos que não são divididos entre os homens. E isso é uma realidade muito forte no Brasil, né? Eu tenho participado de vários grupos de extensão e qual o impacto que essa cultura nos traz. Não é desprezível. Não, com certeza. Mas você acha que teria assim, uma coisa mais imediata que pudesse ser feita, que pudesse ajudar nesse momento, uma questão até educacional, que isso eu acho que, como você falou, que a mulher fica esse período de 1000 dias em casa, ela também, no fato da criança, mas assim, o acompanhamento educacional está muito relacionado à mulher, né? A mãe que cobra o dever de casa. Os 1000 dias não são de licença maternidade. Não, O período de sim, licença vamos dizer, maternidade é o período da que primeira você, infância, da que é o primeira mais infância, claro. necessário, né, da É mãe isso, na da casa. presença, Eu acho que tudo começa de fato pela educação. A importância da educação do jovem, do rapaz, do homem, na divisão de tarefas em casa, pela própria mãe, é fundamental, né? A educação em casa, da importância dessa divisão de trabalhos, ocorrer dentro de casa, né? Porque aí você vai ter homens que mais tarde se tornarão pais mais presentes e companheiros que também arcarão com sua devida fatia do trabalho, né? Mas eu acho que estamos caminhando. Nós temos hoje alguns avanços importantes, né? Alguns reconhecimentos muito importantes, tanto pela jurisprudência, algumas decisões judiciais fundamentais modificando entendimentos anteriores, como no caso da própria licença maternidade, onde incidiu uma contribuição social que tornava a contratação das mulheres, de certa forma, mais onerosa. O STF ele veio e deu um outro entendimento, de forma que essa contribuição social não onere o empregador na fase da licença maternidade. Isso foi um grande avanço, né? Um grande avanço, um voto do ministro Roberto Barroso, fundamental para essa mudança de paradigma, contribuição social sobre a licença maternidade. E outros, temos agora a lei que determina também que sejam informados, sejam tornados transparentes os salários dos executivos, de forma que nós possamos perceber com mais clareza como os homens ganham, de fato, melhor que as mulheres na iniciativa privada. Enfim, isso são evoluções que nós estamos construindo pouco a pouco. Estamos construindo e vamos, se Deus quiser, continuar construindo. Então, nós estamos agora em outubro, no começo do mês, do Outubro Rosa, e você tem uma participação efetiva
nessa nova lei do TRF2, sobre esses dias de licença da mulher que está fazendo algum tratamento sobre o câncer de mama. Eu gostaria que você falasse sobre isso um pouco. Então, esse projeto, ele se iniciou até em função de um trabalho que eu já vinha fazendo. Durante algum tempo eu fui juíza de vara de saúde e durante também um outro tempo eu fui juíza de vara previdenciária. E a percepção que se tem e a compreensão que se tem é que muitas mulheres já chegam para tratamento, principalmente no serviço público, com estágios de câncer muito avançado, o que dificulta o tratamento ou às vezes até impede o tratamento. A pessoa chega para um tratamento oncológico com um nível que já não é possível o tratamento e já se parte para um cuidado paliativo. E sempre o que se ouve dos profissionais de saúde é que falta diagnóstico. Devemos investir no diagnóstico, devemos fazer a prevenção. Saúde se trata com prevenção. E nós temos dentro do ambiente do judiciário uma quantidade muito grande de funcionárias e servidoras, principalmente terceirizadas, né? E essas pessoas às vezes não conseguem um dia para fazer o exame, né? Quando tem um dia de folga ou quando tem um dia de licença, muitas vezes leva o pai ou o filho ou o companheiro para fazer o exame e não faz o seu próprio exame. A mulher tem esse cuidado com o outro e muitas vezes não tem um cuidado com si própria. Então a ideia foi dar um dia para que a funcionária, tanto servidora quanto terceirizada, para que ela vá fazer o seu próprio exame, tanto o exame de mama, como também os outros preventivos necessários, de forma a que possa ter mais diagnóstico, um diagnóstico mais precoce e com isso aumentar a chance de cura, de ter um tratamento que cure. Óbvio que isso é uma campanha e que não é para que todos tirem os dias no mês de outubro, que obviamente seria impossível para o sistema de saúde dar conta de fazer todos os exames de todas as pessoas no mês de outubro. Mas é uma campanha de conscientização de que, doravante, as funcionárias e servidoras também do TJ, o TJ também encampou essa medida, então, que possam ter dias de folga ao longo do ano, né? Seriam 3 dias. Aliás, a nível estadual existe uma lei também já nesse sentido, que possam, durante o ano, fazer o seu exame, comprovar e ter aquele dia de folga, né? Mediante comprovação, se vai ter, então, a disponibilidade do dia de folga. Então, a ideia é a prevenção na saúde. Você escreveu muito sobre a saúde da mulher em diversas publicações. Eu queria que você desse uma destacada no que você acha importante hoje para a proteção das mulheres, principalmente na questão da violência, né, que é uma questão que aflige as mulheres no dia a dia, e na questão da saúde. O que você acha que o que você escreve pode facilitar essa situação? Nós temos tentado focar em vários aspectos relacionados à mulher, né? Eu participo também de um grupo de extensão na USP, relacionado ao direito tributário à mulher, e lá temos tido muitas participações importantes e temos conseguido avançar em várias pautas. Por exemplo, a questão da violência obstétrica existe, é uma realidade que a gente tenta lutar através da informação, através da divulgação dos direitos também, né? Através da proteção de testemunhas, enfim, e através, inclusive, de mostrar que uma vez havendo denúncia, o fato vai ser apurado, as testemunhas vão ser protegidas, enfim. Então, é um trabalho de conscientização, né? Também, de igual forma, dentro da saúde da mulher, a gente tem caminhos que estão sendo trabalhados na parte legislativa para a concessão de isenção
de itens necessários à higiene da mulher, que também vão fazer prevenção também de doenças. Então, existe também um trabalho muito forte sendo feito no Congresso Nacional, agora que a gente está vivendo uma reforma tributária, para a conscientização de como o gênero também influencia, ele repercute, a tributação também vai repercutir nessa desigualdade, né? Muitas vezes a carga tributária vai recair sobre a mulher de uma forma desigual, principalmente quando se trata de uma mulher que cuida de crianças, cuida de pais. Então, como tentar equalizar a carga tributária que sobrecarrega. Temos também, dentro da questão da moradia, também foi um avanço. Hoje em dia, nesses projetos sociais de Minha Casa e Minha Vida, hoje os imóveis ficam em nome da mulher, porque já se compreendeu que muitas vezes as famílias se dissolvem e as crianças ficam com a mãe e que preserva aquele imóvel e o pai Abandona. sai. Então, da importância de manter aquela residência em nome da mulher, porque é ali que a família vai continuar com sua moradia. Então, são vários projetos que temos trabalhado em prol do desenvolvimento, porque quanto mais houver esse fortalecimento e essa defesa de garantias fundamentais da vida da mulher, tanto mais o Brasil vai desenvolver. Tem tantas, ainda há uma procura muito grande da mulher pelo direito, né, pela advocacia. O que você poderia dizer assim para essas meninas que estão chegando à faculdade? O que elas devem estudar? E principalmente, eu noto que não existe, não, existe, mas assim é um pouco ainda muito sensível essa conversa das mulheres se reunirem e criarem realmente não um clube, mas assim, uma organização em que elas estejam prontas dentro do direito para lutarem pelas suas conquistas. O que você acha disso? Você fala um pouquinho. Eu realmente... Eu vejo elas muito desunidas às vezes. Eu acho que a carreira jurídica é uma carreira maravilhosa para a mulher. Não é fácil, exige muito estudo, exige muita dedicação, exige muito comprometimento, muita coragem. E isso é uma coisa que vai vindo com o tempo. Acredito sim que hoje temos mais união nesses grupos que você mencionou. Hoje em dia são diversos os cursos de extensão, os grupos de extensão nas próprias universidades. Eu tenho sido chamada para vários grupos de extensão, onde as mulheres tentam justamente se apoiar, conversar sobre as dificuldades e inclusive, com denúncias, enfim, quando acontecem coisas erradas. E nesses locais vão encontrar sem apoio. Então, eu acho que a gente já caminhou bastante, não é o suficiente ainda, mas hoje, como eu falei, eu participo de vários grupos onde esse apoio tem vindo justamente com esse olhar de apoiar aquelas que estão chegando, para que consigam também se destacar e se especializar e, enfim, fazer uma carreira bonita. Então, desembargadora, me fala uma coisa. Dentro de todas essas carreiras do direito, dessas partes, enfim, nós tivemos aqui uma conversa sobre direito tributário e veio uma mulher aqui conversar com a gente. E eu achei muito incentivador. O que você... E sei que você também trabalha dentro dessa área. Fala um pouquinho para a gente da mulher dentro do direito tributarista. Então, eu fui para a área tributária, agora no tribunal, né, quando fui promovida a desembargadora, fui justamente compor uma das turmas tributárias, porque já tinha também trabalhado com direito tributário na procuradoria, quando procuradora do município. Então, sempre foi uma área que eu gostei muito e por isso, então, aceitei o convite de ficar numa turma tributária.
E, de fato, vemos que o direito tributário, majoritariamente, ele é praticado pelos homens advogados. E hoje já vemos algum movimento importante nas universidades, de grupos de extensão de mulheres tributárias, né? Tem vários, a USP, agora a UERJ também está com um projeto, deve lançar um projeto para mulheres tributaristas, para trazer mais mulheres para esse campo do direito. Nós sabemos que muitas mulheres vão para o direito de família, para o direito civil, e tem esse movimento para trazer mais mulheres para o direito tributário, que é um ramo do direito maravilhoso, tanto lidamos com pessoas jurídicas como pessoas físicas, e é também uma das áreas muito sensíveis, que vai mexer justamente com o bolso do contribuinte, né? Então, é uma área que exige também um aprofundamento técnico importante, mas que existe um campo gigante para mulher se especializar, especialmente agora que temos a reforma tributária já bastante evoluída, né? No Congresso já foi aprovada a reforma, agora estamos já aprovando as leis complementares, né? Então, acredito que nos próximos anos nós vamos precisar de muito reforço nessa área, muita gente jovem para aprender tudo que vem de novo, todo o sistema tributário mudando, o Brasil com impostos novos, substituindo antigos que, enfim, já estão ultrapassados. Então, tem muita coisa nova no direito tributário acontecendo. Então, é um convite aqui para que todas as advogadas recém-formadas e também, enfim, já formadas há mais tempo, que venham se juntar a nós tributaristas que temos muito caminho a percorrer e muitas causas a trabalhar. Você falou principalmente do eixo Rio-São Paulo. Você acha que esse movimento é um movimento que deve ser estendido para outros estados a nível nacional? Você sente que existe essa preocupação dentro do direito de modificar um pouco essas áreas de atuação da mulher em outros estados? Então, de fato, como eu nasci em São Paulo e moro no Rio, a proximidade maior é com esses dois estados mesmo. Mas um ganho que a Justiça Federal me deu foi de compreender o Brasil, que é muito maior do que o Rio e São Paulo, né? Temos contato com juízes e advogados e militantes, tanto do Rio Grande do Sul até Manaus, enfim, no Brasil inteiro. Também por força do ENAM, que eu participei da coordenação acadêmica do ENAM, que foi um concurso que foi feito agora, o exame que foi feito agora recentemente, foi implantado também nessa gestão do ministro Roberto Barroso, para que todos aqueles que pretendam fazer concurso para a magistratura estejam habilitados pelo ENAM. Então, todos aqueles que forem fazer concurso têm que ter habilitação do ENAM. E com isso eu viajei também pelo Brasil por aí para conhecer outras capitais e conhecer um pouco da comunidade jurídica dessas outras capitais. E, muito surpreendentemente, encontramos grupos, tanto de mulheres extremamente bem organizados. No Maranhão, eu faço parte do grupo de mulheres do Maranhão, que se chama Firmina, que tem um projeto maravilhoso, inclusive de recuperação de encarceradas, de justiça restaurativa, propiciando um recomeço para as mulheres. Também em Manaus tive contato também com magistradas que também engajadas também nesses projetos. Então, isso, na verdade, os projetos estão espalhados pelo Brasil inteiro. É uma enorme satisfação ver o tamanho que é o Brasil e o engajamento das mulheres no Brasil inteiro. É uma satisfação enorme. Quero agradecer muito a você, a sua presença aqui.
a desembargadora Carmen Silvia de Arruda. Hoje conversou conosco aqui no Vozes da Lei. Foi um depoimento muito importante e até incentivador. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Eu que agradeço, foi um prazer, um privilégio estar aqui com você. Muito obrigada e estou sempre à disposição.